Esta primavera, florescemos juntos. Apoie as vozes plurais que não têm medo de ir contra a corrente e partilhe a sua opinião nos comentários. Desfrute de todos os benefícios Observador, agora com 20€ de desconto. Assine hoje em observador.pt. Agora vamos também analisar, Pedro, o Sporting Famalicão. Vitória do Sporting por 3-1. Aqui é um bocadinho diferente, porque há aqui várias situações que foram, pelo menos do lado do Sporting e sobretudo do lado dos adeptos do Sporting, que não ficaram nada agradados com esta arbitragem. Assim sendo, Miguel Nogueira, diga-se ao árbitro. 10º minuto amarelo para De Haas, central do Famalicão. Sim, é sobre o Gyökeres, é uma entrada por trás, uma entrada dura, negligente, acaba por acertar no pé esquerdo do jogador do Sporting e aqui cartão amarelo bem mostrado. Puxando a fita atrás, minuto 13, penalti. Há realmente penalti sobre o Maxi. Tu tiveste aqui algum tempo durante o direto para analisar e chegas à conclusão que de facto há penalti. Sim, no primeiro momento eu fiquei com a ideia que o contacto, embora uma abordagem um bocadinho no limite, poderia ser legal. E depois, entretanto, seguiu o jogo e depois fui rever o lance e depois faltava aqui alguns fatores para analisar, que é importante, por isso é que se faz aqui repetições, é um bocadinho o papel que o VAR faz também quando está na sua sala a ver estes lances. Porque uma coisa é ver um contacto que poderia existir lateral, corpo com corpo, um jogador ser mais forte em relação a esse contacto, mas não. Há um braço, há uma perna esquerda que até é metida bem à frente, até para dar mais potência a esse contacto, e há sobretudo de um braço, que eu acho que é esse o fator determinante, que com o braço esquerdo o Rodrigo Pinheiro acaba por ir ao lado direito, portanto, à axila, portanto, ele mete por baixo do braço do jogador do Sporting, do Max Araújo, e empurra claramente ali na zona da axila. Portanto, é uma carga que por si só já é excessiva, mas é sobretudo o empurrão, a utilização do braço, uma entrada fora de tempo. O jogador do Sporting tem a bola dominada. O Rodrigo Pinheiro nunca tocou na bola, a única coisa que faz é carregá-lo já um bocadinho à margem da lei, mas sobretudo com o braço esquerdo a empurrar na zona da axila o seu adversário e desequilibrando. Portanto, a queda do Max Araújo tem a ver exatamente com esta carga e sobretudo com a utilização do braço e o empurrão. E portanto, no meu ponto de vista aqui, ficou um penalti por assinalar. Tento compreender o árbitro em jogo jogado, nem sempre é fácil estes lances que muitas vezes parecem contactos normais, não consigo é perceber a não intervenção do VAR, porque enfim, na minha maneira de ver, com repetições, é muito claro e óbvio o penalti. Mais difícil de ver em movimento normal para o árbitro, porque depois com as repetições, mesmo em movimento normal, percebe-se que realmente há infração. Ficou aqui um penalti por assinalar a favor do Sporting. Primeira parte ainda, faltou também um amarelo aqui para Morten Hillman. É um lance que também na altura tu referiste esta falha. É um facto que o árbitro assinala a falta anterior a favor do Famalicão que existiu, mas isso não invalida o comportamento incorreto do Hillman, que acertou na cara do Gustavo Sá. E quando eu digo acertar, o que é que significa? Significa que tu tecnicamente já não podes agir porque consideras e bem que é uma falta anterior, mas se houver uma situação de natureza de comportamento incorreto, atitudes, esta questão de agressões, que não foi o caso, destas entradas mais duras, mãos na cara, etc., isto não é invalidado por facto de assinares tecnicamente uma falta antes. Isto é, não é invalidado em termos disciplinares, porque no fundo há um cumprimento que é incorreto e que se mantém e que não pode ser, mesmo em termos de arbitragem, sob o ponto de vista daquilo que é a lei. Isto é, anulas a parte técnica, não podias dar a falta, neste caso, do Ullmann sobre o Gustavo Sá, porque assinalaste uma antes a favor do Famalicão, mas disciplinarmente, neste caso concreto, terias que manter o cartão, caso ele tivesse visto isso para cartão amarelo. Dá-me a ideia que o árbitro, ao ter colocado na mente a falta antes, retira os olhos, digamos, do resto da jogada e não se percebe desta mão na cara e, portanto, ficou aqui um amarelo para mostrar ao Ullmann. Minuto 32, penalti. O penalti é cometido pelo Diomandé e vê o respectivo cartão amarelo. Sim, é sobre o SEC. O penalti existe, o SEC não está em fora de jogo, portanto foi um pormenor que nós no direto não falámos. 22 centímetros, salvo 22 centímetros, exatamente, 22 centímetros, que depois mais à frente aparece, portanto, e a partir daqui tudo legal também, e depois é uma entrada completamente fora de tempo do Diomande. Realçar que o Diomande acerta em cheio com o cotovelo esquerdo na nuca
do SEC, não obstante ele já ter cabeceado, e é bom nós percebemos isto aqui, porque muitas vezes as pessoas dizem, ou têm essa ideia que o facto de o jogador já ter chutado ou ter rematado, neste caso cabeceado, desde que a bola esteja dentro do terreno de jogo, não importa onde é que é executada, onde é que é a falta, até podia ser na outra área, como costuma dizer. E como costuma dizer, e porque tecnicamente isso podia acontecer, que é a bola estar numa parte do terreno de jogo, se eu fizer uma falta na outra, e se for dentro da área, será penalti, será livre, será o que for. O que eu quero dizer com isto é que sim, o SEC já tinha cabeceado, mas o Diomande não para o movimento e de forma muito deliberada, com o braço à frente, que já por si só é um risco. Imagina que não há cabeceamento, aquele braço ali colocado, se acerta, por exemplo, na bola, teríamos uma decisão de penalti. Portanto, até a abordagem é toda feita despropositadamente nesta abordagem que o Diomande faz. Acertou com o cotovelo, enchei na cabeça do SEC, isso tem uma consequência que é o derrubo do seu adversário, a bola ainda está dentro do terreno de jogo, o jogador do Famalicão não estava em fora de jogo e por isso penalti bem assinalado e um lance difícil e que o árbitro conseguiu ver. Minuto 38, primeira parte, desta não se livrou Morten Hillman, ou seja, creio eu que é um protesto. É os protestos. Independentemente da razão, até porque havia uma falta anterior que o árbitro não assinalou sobre o Gyökeres, independentemente da razão, e o próprio Hillman tinha dado uma entrevista ontem a uma estação, se não estou em erro, de televisão dinamarquesa, a falar exatamente dele como capitão e dele na do relação comportamento com os árbitros, dele, sim, exatamente. que diz que tinha que se refriar um bocadinho, que até estava um bocadinho melhor, porque realmente há algumas atitudes e comportamentos, e este foi um bom exemplo. Ele é capitão, pode claramente ir falar com o árbitro, não pode protestar, mas a maneira... O gesto que ele faz, a maneira como ele vai para o árbitro, como ele cresce para o árbitro, não dá hipótese a que o árbitro não lhe mostre o cartão amarelo. E, portanto, eu acho que é isto que o Ullmann pode refriar, exatamente, porque ele próprio admite isso. Eu sei que é mais fácil falar de fora, estar lá dentro, à flor da pele, com todo o nervo, com toda a guerra, é sempre mais complicado. E ainda por cima, o Sporting tinha sofrido um penalti 6 minutos antes, e, portanto, havia um bocadinho ali alguma contestação. O próprio público, quando começa a levantar o tom de voz de contestação com todas as decisões do árbitro, mesmo as boas, eu percebo que o público tem na perspectiva de pressionar o árbitro, mas ao mesmo tempo está a dar, digamos, faísca e moral aos jogadores do Sporting que também vão entrar nessa onda de protesto. E aquilo que as pessoas julgam que é, vamos agora aqui pressionar o árbitro, estão a cometer um erro que é, estão a dar faísca aos próprios jogadores que se sentem legitimados também depois para protestar. E depois, às vezes as coisas correm mal, mesmo que os jogadores depois tenham razão, mesmo que sejam prejudicados, a vida é sempre para a frente, já não volta atrás. E depois isto, e nesta fase do campeonato em que estamos, todos estes erros podem às vezes ser demasiado punitivos para a própria equipa, que acaba por se focar na arbitragem em vez de se focar naquilo que é essencial, que é o jogo. Por muita razão que tenha, e só tira o foco. De qualquer maneira, cartão amarelo vamos estar a uma. Ainda na primeira parte, 45+4, não há penalti de Sorriso por mão. É aquele lance que guarda-redes, o Karevic e o Sorriso estão ali no chão e depois a bola sai para o pontapé de canto, quase uma oportunidade do Maxi Araújo. Porque é que não há penalti? Primeiro, a bola é uma carambola, estão os dois jogadores muito próximos, guarda-redes do Famalicão e o jogador do Famalicão, Karevic e Sorriso. A bola vem de carambola, quer dizer que vem de ressalto, é uma bola que vem de muito perto, chamada bola inesperada, que ainda vai à canela do Sorriso e depois da canela do Sorriso é que vai à sua mão esquerda, que está no chão, apoiada, porque ele tinha acabado de cair, tinha a posição em movimento normal, natural, tinha apoiado bem a mão no chão para se proteger também, e a bola que vem de ressalto já vem de carambola do seu colega, ainda vai à canela. Tudo isto é um pressuposto para todos estes ressaltos e não fazer nenhum movimento deliberado da mão em relação à bola para não ser penalti. Foi canto e bem assinalado. Segunda parte, amarelo para De Bast, minuto 60. Sim, agarra e puxa de uma maneira muito ostensiva, muito evidente o Oscar Aranda e, portanto, cartão amarelo vamos estar. Entretanto, há aqui o penalti sobre Maxi, um penalti que também é de uma análise mais minuciosa. Sim, este é um lance muito difícil. O próprio árbitro depois percebeu-se, depois também foi ver isso. Eu estou para mim que o árbitro hesitou entre marcar penalti e mostrar cartão amarelo ao Maxi Araújo. Eu acho que, ou seja, ele para já hesitou, isso percebe-se claramente, mas eu acho que a hesitação não foi entre ser ou não ser penalti, era ser penalti, como ele assinalou, ou simulação. O lance não é fácil, e depois eu estive a ver o programa que dá, do juízo final, a própria transmissão televisiva, que analisam com mais pormenor e com outras imagens. Há uma certeza, realmente há contacto, não é tanto no pé, mas é curiosamente que é no joelho, ou seja, os jogadores em causa é o Maxi Araújo e o Gustavo Sá, realmente o Gustavo Sá acaba por esticar a perna esquerda para a possível trajetória do Maxi, mas depois fica com o pé ali parado. E depois é sempre muito complicado dizer, mas o jogador já lá colocou o pé e o Maxi vinha naquela trajetória, não tem que sair. Fico com a ideia que há claramente o forçar do Maxi Araújo,
que acaba por promover um contacto que ao nível do pé é mesmo forçado. A questão ali coloca-se até é ao joelho esquerdo, o próprio joelho esquerdo. Se pararmos a imagem, vê-se mesmo o joelho esquerdo do Gustavo Sá em contacto com o joelho esquerdo do Maxi Araújo. Há algumas repetições que podem deixar algumas dúvidas, mas há outras que mostram, para mim, claro, um forçar claro do Maxi Araújo na tentativa de promover esse contacto. Sendo um lance de grau de dificuldade elevado, o árbitro assinalando, do meu ponto de vista incorretamente, eu digo já, para mim não é penalti, considero isto um erro, mas perceba a não intervenção do VAR, porque o VAR o que é que tem factualmente? Contacto. E tem contacto no pé e sobretudo a nível do joelho. E perante esta questão do contacto e da intervenção que tem que ser clara e óbvia para dizer, eu agora vou-te mostrar uma imagem clara em que não há penalti, ele iria sempre mostrar imagens de contactos, quer do pé, quer do joelho. E isso, para dizer ao árbitro, olha, que não é claro e óbvio, era muito difícil. E por isso eu percebo que, neste caso, a não intervenção do VAR, deixando de ir aquilo que era a decisão. Aliás, diria o seguinte, se o árbitro não assinala penalti, tenho a certeza também que o VAR não iria intervir para dizer que era penalti. Ou seja, eu acho que aqui é daquelas situações, não sendo claro e óbvio e havendo contacto, que o VAR iria cumprir protocolo e iria deixar, digamos, na decisão que o árbitro tomasse em campo, a decisão como correta. Percebo que o árbitro tenha hesitado, o lance é difícil, em movimento normal e só de uma vez que o árbitro não tem repetições, muito difícil. Com as repetições, acredito que lança algumas dúvidas, mas do meu ponto de vista acho que é muito mais o Maxi que provoca o contacto e que promove esse contacto e força o penalti do que a existência do penalti. Portanto, vou dar como erro, não considero que haja aqui pontapé de penalti num lance muito difícil. Entretanto, quase a fechar, minuto 80, há aqui a expulsão do Maxi. Sim, é muito ultra mega pacífica, não é? Sim, é uma entrada é típico, portanto, sobre o Gustavo Sá, por trás, de pitons de sola no tendão daqueles, que é mesmo aquela zona também que é frágil e que é uma zona onde há uns anos, agora nem tanto, se defendeu muito este tipo de entradas porque pode lesionar com gravidade. Portanto, é uma conduta violenta, uso excessivo de força, põe claramente em risco a segurança e a integridade física do adversário, e o próprio Maxi percebeu isso, até pediu desculpa aos jogadores, foi pedir desculpa ao adversário, porque percebeu claramente que tinha acabado de ter tido uma entrada bastante violenta e, portanto, no meu ponto de vista, cartão vermelho bem mostrado. Amarelo para Trincão para fechar. Sim, é uma entrada de um pisão também bastante duro, negligente, do pé esquerdo no direito do... vou tentar dizer o nome dele, é o Van de Looy, acho que é assim que se diz, o número 6, e portanto cartão amarelo bem mostrado. Então que nota para o árbitro do encontro entre o Sporting e Famalicão, o Miguel Nogueira? Eu vou dar nota negativa, vou dar nota 4, porque repara, do lado positivo nós temos o penalti ao minuto 32 do Diomande e temos o cartão vermelho bem mostrado ao Maxi. Do lado negativo temos o penalti que fica por assinalar sobre o Maxi ao minuto 13 e o penalti para mim muito forçado e que para mim não é penalti ao minuto 62 sobre o Maxi. E portanto... não deve haver, se calhar, é difícil dizer se isto tinha impacto, não tinha impacto, porque depois há a parte cronológica, aquilo que acontece antes, se marcar o penalti ao minuto 13, o Sporting faria mais um golo, quer dizer, é difícil dizer que impacto é que isto tem no resultado ou no jogo. O que eu vou dizer é que dois lances de penalti, um que não é assinalado e outro que fica por assinalar, são erros importantes, no meu ponto de vista. Há aqui o mérito de ter assinado bem e ter mostrado um cartão vermelho bem, e foi o árbitro que o fez em direto, sem ajuda do VAR. Esse é o lado positivo, mas eu vou dar nota negativa porque é um árbitro de valor, é um árbitro de qualidade. O Miguel Nogueira, para mim, é um dos mais promissores neste momento, um árbitro extremamente jovem. No meu ponto de vista, tem aqui dois lances que não analisou corretamente. Eu estou sentado no sofá e a ver com calma e tranquilidade e com tempo. É muito mais fácil do que estar lá dentro do terreno de jogo, admito isso, mas aqui também é a questão da justiça de dar notas, e esta nota quantitativa que dou de 4 tem a ver sobretudo com um penalti não assinado sobre o Maxi e um penalti mal assinado, validado neste caso sobre o Maxi. Nota 4 para o árbitro que apitou então esta vitória do Sporting por 3-1 sobre Famalicão. Pedro, fica disponível através da podcast e amanhã cá estaremos para o Rio Ave Benfica. É isso mesmo, um abraço, até amanhã. Um grande abraço.